dentistas. E todos os roraimenses ganham. Trate bem quem vem. Trate bem quem vem. Governo de Roraima. No Hospital Villeroy, você tem especialistas totalmente qualificados e equipamentos de última geração para um cuidado com qualidade e segurança. Tudo isso com todo o acolhimento, conforto e qualidade de atendimento que você precisa e merece receber. Hospital Villeroy, um novo conceito em saúde. Responsável técnico, Dr. André Faria, CRM RR 1474. A maior cobertura do estado. Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima. Programa Quem é Quem? Um oferecimento. Loteamento Gaburaí. Assembleia Legislativa de Roraima. Parima Rentacar. Deputado estadual Jorge Everton. Deputado estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião. Iveco Porto. Hospital Villeroy. Sesc Roraima. Senador Irã Gonçalves. Governo de Roraima. Residencial Boa Vista. Viva em sintonia com o mundo. Na Folha FM. Quem é quem? Entrevistas num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Essa semana prometi entrevistas mais que especiais para os nossos ouvintes e hoje tenho a honra de conversar com o Aldo Rebelo, ele que é ex-ministro e analista político. Conversa conosco sobre o que esperar do Brasil e os possíveis efeitos da COP30. Boa tarde, Aldo, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo muito bem, um fraterno abraço a essa querida gente da nossa Boa Vista e do nosso querido estado de Roraima. Um abraço a todos os ouvintes aí da nossa Rádio Folha de Boa Vista. Um abraço para você, é uma alegria poder conversar com você nesse início de tarde aqui de São Paulo e você aí de Boa Vista. Tecnologia ajuda a gente nessas horas, hein, Aldo? Graças a Deus. Muito bem. Bom, a primeira pergunta que eu tenho a te fazer, ela é bem profunda, acho que vai dar metade do programa a sua resposta. Aldo, estava pensando em Brasil esses dias, diante de tanta coisa que vem acontecendo, e como você é um estudioso, como você é um homem muito atualizado em torno das informações, principalmente da Amazônia, eu queria que você explanasse para a gente sobre qual o Brasil que nós temos, qual o Brasil que nós queremos, que é bem diferente do país que nós merecemos. Então, eu queria te ouvir em relação a isso. Cida, nós temos o melhor país do mundo. Nenhum país do nosso planeta Terra tem as promessas de grandes realizações como tem o Brasil. O mundo se depara hoje com 3 grandes desafios. O primeiro desafio é o da segurança alimentar, produzir alimentos com segurança para a sua população. Poucos países conseguem ter essa garantia com os seus meios próprios. O Brasil dispõe não apenas dos meios para alimentar sua população, como pode oferecer também segurança alimentar para uma parcela grande da população do mundo. Nenhum país tem essa garantia como o Brasil. O segundo desafio é o da segurança energética, ou seja, o mundo se depara com a necessidade de produzir energia para garantir o bem-estar da população, o funcionamento da economia. Isso tudo só se faz com a segurança energética. E o Brasil dispõe de todas as formas de energia. O Brasil dispõe do petróleo, do pré-sal e da margem equatorial ainda não explorada. O Brasil dispõe da energia hidrelétrica, que só na Amazônia é possível dobrar a geração da energia hidrelétrica para o Brasil, com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia. E o outro desafio é o da segurança do fornecimento dos minérios, das chamadas terras raras. Não há possibilidade da chamada transição energética sem esses minérios, sem essas terras raras, que estão aí na Amazônia toda distribuída em grande quantidade
esses minérios que podem garantir a segurança energética do Brasil, a segurança mineral do Brasil e do mundo. O Brasil dispõe da maior reserva de biodiversidade do planeta, também aí na nossa Amazônia. O Brasil dispõe da maior reserva de água doce possível de ser usada, porque água doce congelada nas terras do Canadá não são disponíveis como a nossa água doce da Amazônia, com 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, além da água que existe também nos aquíferos, principalmente nesse aquífero Alter do Chão. Ou seja, a Amazônia tem de tudo, além, naturalmente, da reserva de floresta tropical, da fronteira da agropecuária que tem a Amazônia, tudo isso ainda imobilizado e congelado. Então, a natureza nos deu tudo que negou a boa parte do mundo, a natureza nos deu com fartura. O que faltou ao Brasil e falta ao Brasil são as escolhas que permitam o usufruto dessa riqueza. Enquanto nós não fizermos as escolhas, nós vamos ter governo que impedem o uso do petróleo da margem equatorial, governos que impedem o uso das terras agricultáveis da Amazônia para a produção de alimentos, um governo que impede o uso da fronteira da agropecuária disponível no Brasil. Então, quando nós tivermos um governo que permita o uso das riquezas do país em benefício da população, o Brasil não corre o risco de dar errado. O Brasil tem uma vocação para a grandeza, não apenas por seu território continental, pelos seus 17 mil quilômetros de fronteiras, pelos seus 7.500 quilômetros de litoral, pela disponibilidade de todos esses recursos que se encontram no nosso território. O Brasil não tem o risco de dar errado. O Brasil é um país que tem vocação para a grandeza. E o território que nós temos, e as áreas que nós temos, tomando como exemplo aí o próprio estado de Roraima, como a natureza foi generosa em dar terras boas para a agricultura, recursos minerais, como temos em Roraima, disponíveis para fazer a riqueza do estado e do país. Agora tudo isso paralisado, né, por normas, por regras que impedem que essa riqueza seja usada em benefício da nossa população. Então, minha querida Cida, o que precisamos é mudar as regras do jogo para que o Brasil saia da situação em que se encontra, um futuro de muita prosperidade e de muito bem-estar, com responsabilidade ambiental. Agora, ministro Aldo, vou lhe chamar de ministro. O Brasil que nós merecemos, ele está diante das nossas escolhas. Simples assim. Metade de 1%, dá menos de 0,5%. Tudo que nós usamos para mineração não chega a ocupar. A nossa internet está falhando, Riover? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Internet, não faça isso comigo não hoje, por favor, porque eu estou diante de Aldo Rebelo, uma entrevista importantíssima, e a internet não está querendo nos ajudar. Essa não é a do Elon Musk não, né? Senão eu vou ficar chateada com Elon Musk. Aldo, você está me ouvindo bem, Aldo? Nossa, tá aqui, só tô vendo a imagem do Aldo com as bolinhas aqui circulando. Vamos ver aqui se a nossa equipe técnica consegue fazer alguma coisa a respeito. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que já estão participando. Inclusive, se você que está aí me ouvindo quiser mandar mensagem, você pode mandar para o 99115 2155 ou para o meu WhatsApp pessoal 991418812. Então você pode participar dessa entrevista no 991418812 ou 99115 2155. Tá conseguindo restabelecer a internet, Riover? Então vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Tom Zé, que mandou mensagem dizendo o seguinte: eita, Cida, começou a semana com Marco Jorge, hoje com Aldo Rebelo, nível só sobe, benza a Deus. Tem que ser muito competente mesmo para consonância com essas feras. Orgulho de ter sido seu professor. Obrigada, professor Tom Zé. O senhor é um querido e olha, gratidão por ter a sua audiência. Recebi aqui também mensagem do Vicente Gianlupe. Parabéns, prezada Cida, pela entrevista no Quem é Quem de ontem com os 3 mosqueteiros e hoje você com Aldo Rebelo, hein?
muito oportuno e atual. Um grande abraço. Abraço para o senhor também, seu Vicente Gianlupi. Daqui a pouquinho vou colocar aqui uma pergunta que chegou do presidente da Assembleia, deputado Sampaio. Também chegou pergunta aqui do nosso ouvinte, Gerson Maciel. Já já a gente vai registrar aí o questionamento do Gerson Maciel. Conseguimos restabelecer a internet? Aê, Aldo Rebelo. Eita, Aldo, quando esse pesadelo da internet acabar aqui em Roraima, hein? Você tá me ouvindo bem agora? Tá aqui. Agora, Aldo, você falava sobre a exploração que é pífia de tantas riquezas que a gente tem. E é perceptível que não há interesse em que nós possamos explorar toda a nossa potencialidade. Quem está por trás de tudo isso? São grandes interesses internacionais, Cida. E esses interesses estão agindo há muito tempo. Em 1972, ou seja, 53 anos já são passados, o mundo conheceu um documento que ficou na história, hoje está disponível na internet, que tem como título Os Limites do Crescimento. O que é que são os limites do crescimento? Um documento elaborado pelos países ricos, por seus tecnocratas, acadêmicos, políticos, para disseminar a seguinte tese. A tese de que o planeta chegou no seu limite e que não aguenta mais, não suporta mais o desenvolvimento. Qual é a consequência dessa tese? Se o planeta não suporta mais o desenvolvimento, significa que quem já se desenvolveu não tem problema. Quem não se desenvolveu não poderá mais se desenvolver porque ameaçaria o meio ambiente e o planeta. Se quem já se desenvolveu não ameaça o planeta e quem não se desenvolveu não pode mais se desenvolver porque ameaçaria, resta uma questão a ser resolvida. Como ficam os recursos naturais dos países que ainda não se desenvolveram? Não podem ser utilizados para o seu próprio desenvolvimento, porque esse desenvolvimento ameaçaria o meio ambiente. Mas podem ser utilizados em benefício daqueles que já estão desenvolvidos, porque os que já estão desenvolvidos não ameaçam o meio ambiente. Foi essa tese construída com esse documento em 1972. Coincidência é que nesse mesmo ano de 1972 foi convocada a primeira Conferência do Clima das Nações Unidas. A Conferência do Clima foi convocada exatamente para dar sustentação à tese de que o meio ambiente não aguentava mais o desenvolvimento de ninguém. Só que naquele período de 1972, o Brasil tinha uma diplomacia que defendia a soberania nacional e tinha um embaixador que era um estadista, o embaixador Araújo Castro, que foi o representante do Brasil nessa conferência, que contestou a agenda da conferência, dizendo que se a conferência fosse tratar apenas de meio ambiente, sem direito a desenvolvimento, o mundo, os países desenvolvidos iriam contestar, iriam se retirar. A conferência só haveria se ela tivesse na agenda o meio ambiente e o direito ao desenvolvimento. Essa tese foi vitoriosa com o apoio dos países africanos, asiáticos, da China, da União Soviética, e no fim das contas o que se decidiu foi que a conferência teria o meio ambiente e teria o direito ao desenvolvimento. Só que hoje o direito ao desenvolvimento foi esquecido, foi abandonado. O que ficou foi apenas a questão do meio ambiente. E como a questão do meio ambiente é absoluta, o desenvolvimento virou uma coisa criminalizada, como se qualquer desenvolvimento ameaçasse o meio ambiente, ameaçasse a natureza, ameaçasse as florestas, e os nossos recursos naturais seriam, provavelmente por isso, destinados ao desenvolvimento dos países ricos. E é isso que se apresenta como tese para a Amazônia. Todos os nossos recursos naturais para favorecer o desenvolvimento dos ricos e não o nosso próprio desenvolvimento. É essa tese, minha querida Cida, que nós não podemos aceitar. Eu estou já aqui com questionamento do presidente da Assembleia, deputado Sampaio. Ele mandou por escrito, não teve como gravar o áudio,
Boa tarde, quero cumprimentar a Si, dos ouvintes da Rádio Folha, o programa Quem é Quem, e dar as boas-vindas aí ao querido ministro Aldo Rebelo, quem gostaria de fazer essa pergunta. O Fundo Amazônico, que hoje conta com cerca de 4 bilhões em caixa, foi criado com a proposta de financiar ações de prevenção ambiental e desenvolvimento sustentável na Amazônia. No entanto, o que temos observado é uma desconexão entre os objetivos anunciados e os impactos concretos no território. Até o momento, grande parte dos recursos tem sido destinada majoritariamente a financiamento de ONGs, muitas delas comandadas por militantes ou ativistas extremistas a serviço da agenda dos seus financiadores externos, desconectados da real necessidade dos amazônidas. A burocracia para o acesso dos recursos pelos entes públicos da Amazônia é tão grande que praticamente inviabiliza a liberação e a execução desses recursos para estados e municípios. Por outro lado, não se vê de forma concreta um projeto estruturado de compensação financeira para a manutenção da floresta em pé, tampouco para a recuperação de áreas degradadas ou ainda linhas de crédito acessíveis e eficazes para pequenos e médios produtores da região que lutam para produzir de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, mas também buscando dignidade para sua família e valorização do seu papel de habitante da Amazônia. Portanto, o defensor desse patrimônio tão importante para a humanidade. É preciso que a política ambiental respeite não só as árvores, mas também as pessoas que vivem na floresta e que dependem dela para sobreviver. E a pergunta é a seguinte: ministro, diante deste cenário, como o senhor avalia a real utilidade do Fundo Amazônico para o povo da Amazônia? O fundo, como está estruturado hoje, serve ao interesse do país ou vem sendo usado como instrumento de influência externa disfarçada de boa intenção ambiental? Como garantir que esses recursos cheguem, de fato, à base produtiva que sustenta a floresta em pé? Essa é a pergunta do presidente da Assembleia, deputado Sampaio. Muito obrigado, Cida. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao deputado Soldado Sampaio. Aliás, duplo cumprimento. Em primeiro lugar, por presidir a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, voltado para o desenvolvimento de Roraima, o desenvolvimento econômico e social. E o segundo cumprimento é pela pergunta tão necessária, tão esclarecedora e tão importante. O Fundo Amazônia é o resultado, principalmente, de doações do exterior para um fundo que foi criado pelo governo brasileiro, é bom que se destaque, portanto, é um fundo público, mas administrado por particulares. Embora o dinheiro fique depositado no BNDES, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES não tem nenhuma ingerência na administração desse fundo e nem na aprovação dos projetos. Eu fui membro do Conselho de Administração do BNDES. E como membro do Conselho de Administração do BNDES, eu questionei o diretor responsável por esse fundo, que está lá depositado, para conhecer os processos que aprovavam a destinação dos recursos do Fundo Amazônia. E o que o diretor do BNDES, responsável pelo fundo, me disse é que o banco não tinha nenhuma ingerência, que o falhou. Oh, meu Deus do céu. Gente do céu. Quando é que a gente vai ter uma internet plena? Meu Deus do céu. Eu tô com vergonha do Aldo Rebelo, mas não sou eu que tenho que ter vergonha não, né, gente? Meu Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Genofátio, também tá na nossa audiência. Um grande abraço aqui pro seu Genô, pro Nicolete da Soja, que ontem esteve aqui no Quem é Quem. Abraço para você, Nicolete, meu querido. Grande homem que faz a diferença no agro aqui no nosso estado. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a internet. Deixa eu mandar aqui um abraço também para o Lutero Costa, tá dando boa tarde. O José Edson também tá dando boa tarde aqui pra gente.
Riove, e aí? Vai dar certo? Vai? Então, peraí, meu povo lindo, vamos lá, meu povo, hoje vai ser daquele jeito. Aí, chovendo, né? Parou a chuva? Não. Quando eu cheguei, tava chovendo. Aí parece que quando chove, piora a situação aqui da nossa internet no estado de Roraima. Um abraço pro Augusto. Augusto, quando a gente retomar aqui o contato com Aldo Rebelo, eu vou registrar a sua mensagem, tá? Vou colocar o seu áudio no ar. E se você, meu ouvinte, quer participar dessa entrevista, pode mandar mensagem aqui para mim no 991418812, que é o meu WhatsApp, e também para o 991152155, que é o WhatsApp da Folha de Boa Vista. Olha, eu vou aproveitar que a gente está aqui tentando restabelecer a conexão com Aldo Rebelo e vou fazer aqui um merchan lá do Show de Bola. A escolinha de futebol do Show de Bola tá bombando, então os pais que quiserem colocar seus filhos agora nas férias para jogar bola com muita qualidade, é uma ótima oportunidade. Escolinha de futebol lá no Show de Bola, o telefone para contato é o 99127 1064, 99127 1064. Matrículas abertas aí para a escolinha do Show de Bola. Voltamos aí com Aldo Rebelo. Ei, Aldo, tá me ouvindo bem agora, ministro? Ouvindo, Cida, eu tô com vergonha de você, porque mais a culpa não é minha, não. A nossa internet aqui em Roraima hoje tá um pesadelo. Faz parte do nosso desafio, melhorar a comunicação no nosso país. Verdade. Roraima já está isolada do Sistema Nacional de Energia Elétrica, porque o Leão do Tucuruí foi barrado. E agora tem problema também com a conexão de internet. Faz parte da nossa luta. Tá ouvindo? Agora tô te ouvindo bem e vamos juntos aqui, se Deus quiser, a gente vai conseguir concluir essa entrevista. Vamos. Aldo, você falava do Fundo da Amazônia. Sim. Isso, o Fundo da Amazônia fica no BNDES, o BNDES não tem nenhuma influência na gestão desse recurso. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES, cobrei, o diretor disse que isso era administrado por um diplomata da Noruega, umas ONGs e algumas pessoas do governo. Aí eu fui descobrir que o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, não tinha um centavo do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um fundo criado para fortalecer e empoderar organizações não governamentais, estrangeiras principalmente, financiadas do exterior, para financiar organizações não governamentais que militam contra o desenvolvimento da Amazônia, todas elas. E o Fundo Amazônia não se destina a nenhum projeto de desenvolvimento da Amazônia. E quando eu falo desenvolvimento, não é indústria e comércio, não. Desenvolvimento da ciência e tecnologia. Esse fundo deveria ser destinado, por exemplo, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, às universidades da Amazônia, Universidade Federal do Pará, de Roraima, do Acre, do Amazonas, de Rondônia, as secretarias de Desenvolvimento e de Ciência e Tecnologia dos estados, aos fundos de pesquisa, de amparo à pesquisa dos estados, Fundo de Amparo à Pesquisa do estado do Amazonas, de Roraima, do Pará, todos esses fundos de amparo à pesquisa sem recurso nenhum, enquanto que o Fundo Amazônia tem 4 bilhões de reais para fazer festival de ONGs. Isso é inaceitável, contra o desenvolvimento da Amazônia. Esse fundo é contra a Amazônia, de Amazônia ele só tem o nome. Então a minha posição é que os recursos desse fundo sejam destinados às atividades fins, que são os ministérios do governo federal, principalmente da ciência e tecnologia, ou da educação, ou do saneamento. Por que esse recurso não vai para fazer saneamento básico? As cidades da Amazônia não têm tratamento de lixo, tratamento de esgoto, não tem aterro sanitário. Muitas vezes o lixo é despejado dentro dos rios, o esgoto corre a céu aberto, nas metrópoles, nas capitais, em Belém, em Macapá, em Boa Vista, em Rio Branco, em Manaus, porque não tem recurso para fazer saneamento básico, e as ONGs nadando em dinheiro, tá certo? Para impedir o desenvolvimento da Amazônia. Então, esses recursos deviam ser destinados para essa finalidade e não para ONGs, como acontece. Então, meu prezado presidente, deputado Soldado Sampaio, o Fundo Amazônia está muito mal encaminhado.
tá certo? É um fundo para manipular uma agenda contra a Amazônia. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Um outro assunto que é muito atual e de interesse de muitos é o garimpo. É possível explorar o garimpo na Amazônia com responsabilidade ambiental, Aldo? Ô Cida, deixa eu te contar uma história. Você sabe, a nossa vizinha Venezuela, quantas toneladas de ouro exporta por ano? Vou te dar um número aqui aproximado. 470 toneladas de ouro a Venezuela exporta por ano. O Brasil, com muito mais ouro do que a Venezuela, exporta 70. As reservas em ouro da Venezuela são muito maiores do que as reservas de ouro do Brasil. Um oficial lá do Exército, numa conferência que eu fazia no Comando Militar, disse que, conversando com um oficial americano, perguntou ao oficial americano o que é que eles faziam quando encontravam um garimpo ilegal nos Estados Unidos. Ele respondeu com uma palavra: legalizamos. Ou seja, por que legaliza? Porque quando legaliza, você vai fiscalizar o garimpo, você vai impedir o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, você vai recolher o tributo, a contribuição sobre a atividade mineral, você vai vender o ouro, o diamante, ou seja lá o que for, para a Caixa Econômica Federal, você vai remunerar melhor o garimpeiro. Isso que acontece na Amazônia é uma injustiça, uma barbaridade. Aí eu era presidente da Câmara dos Deputados em 2006, quando chega na Câmara um projeto do presidente Lula, do governo federal. Sabe qual era o projeto? Estatuto do Garimpeiro. Era esse projeto, que foi aprovado. E o que é que diz o Estatuto do Garimpeiro? Em primeiro lugar, que o Estado brasileiro, que o governo deve estimular o garimpo nas suas 3 formas. Quais são as 3 formas? Veja bem, estou falando do Estatuto do Garimpeiro, que está disponível na internet. Qualquer um pode entrar na internet e procurar o Estatuto do Garimpeiro. Os primeiros artigos já dizem que o governo deve priorizar o garimpo nas suas 3 formas: o garimpo individual, o garimpo familiar e o garimpo em cooperativa. Porque legalizado o garimpo, primeiro, vai proteger socialmente o garimpeiro, que é uma categoria desassistida. Segundo, vai proteger o meio ambiente, porque vai ter lá um CNPJ, um CPF responsável pelo garimpo. Terceiro, vai também proteger o interesse público, porque vai pagar o imposto, vai recolher a contribuição, que 60% dela fica no município e vai beneficiar o município mais pobre do Brasil, que é o da Amazônia, e ainda autoriza a criação de reserva garimpeira. No Brasil tem reserva por tudo: reserva extrativista, reserva florestal, mas tem também a reserva garimpeira, que nunca foi criada uma. Para que a reserva garimpeira? Na área onde for mais apropriado o garimpo, cria-se a reserva garimpeira. Mas o nosso garimpeiro é tratado como criminoso, ele não é legalizado. E quem é esse garimpeiro, minha gente? O garimpeiro é aquele nordestino, o maranhense, o piauiense, o alagoano, o cearense, que antigamente carregava o Brasil nas costas, era o barrageiro que fazia a barragem da hidrelétrica, era o estradeiro que abria na pá, tá certo? E na enxada as estradas do Brasil, que fez a Belém-Brasília, que fez a Transamazônica. É esse trabalhador braçal, é aquele que abriu os cafezais de São Paulo e do Paraná. Esse trabalhador que não tem mais obra nenhuma, ninguém mais faz barragem, ninguém mais faz estrada, ninguém mais faz hidrelétrica. Ele foi para o garimpo, para sobreviver dignamente. Ele não foi para o narcotráfico. Ele foi sustentar a família de maneira honrada, de maneira decente. E o governo, o Estado brasileiro, o trata como criminoso. Essa é que é a verdade. E tira o garimpeiro, o trabalhador, e vai terminar deixando espaço para ser ocupado pelo garimpo do narcotráfico. Essa que é a situação, tá certo? Porque o trabalhador, ele procura respeitar a lei. O crime organizado não tem lei nenhuma para respeitar. Ou então ele atravessa a fronteira e vai para a Venezuela, recolher ouro para o governo da Venezuela, exportar 470 toneladas de ouro por ano, enquanto o Brasil exporta 70. Não, isso é inadmissível, isso é inaceitável. O Brasil não pode aceitar uma situação dessa. Você fala da Venezuela, mas tem as Guianas aqui também do lado, que deixam explorar o ouro deles. Toda ela deixa. Só quem proíbe somos nós, Cida.
Eu conversava com a autoridade lá do Amazonas, jantando à noite em Manaus, ele diz, olha, o ouro que sai daqui sai todo ilegal, sem deixar um tributo, sem deixar uma contribuição, sem deixar uma divisa. Por quê? Eles ainda recolhem o ouro à noite e de manhã esse ouro já tem liquidez, tá certo? E a gente proíbe, então esse ouro sai pela Venezuela, sai pela Guiana, sai pelo Suriname. Todo mundo sabe disso. Agora, o que mais me preocupa você falou da água, né? Dessa nossa riqueza aqui na Amazônia. Me preocupa essa exploração desordenada, ilegal e os nossos rios sendo poluídos. Pois é, por quê? Porque, primeiro, que a fiscalização é muito precária, tá certo? Segundo, que quem faz a atividade ilegal vai respeitar o quê? Não vai respeitar nada. O sujeito que faz uma atividade legal vai respeitar o meio ambiente, ele não respeita nada. A ilegalidade não respeita nada. E nós temos, lamentavelmente, essa degradação. E o Brasil termina proibindo ou perseguindo o garimpeiro, ao invés de legalizá-lo e fiscalizá-lo, que era o melhor. Deixar a atividade dele ao alcance da fiscalização, não apenas do meio ambiente, da fiscalização tributária, da fiscalização do trabalho. Tudo isso seria muito mais coerente do que essa atividade contraproducente de simplesmente proibir, porque termina não proibindo de verdade, porque ela termina acontecendo ilegalmente e da pior forma possível. Agora, por que é tão difícil discutir isso e encontrar solução para isso no nosso país? Porque há um bloqueio, há um consórcio poderosíssimo que reúne, em primeiro lugar, os interesses internacionais. Eu fico perguntando, o presidente da República diz que é a favor da exploração do petróleo da margem equatorial. O ministro das Minas e Energia também diz que é. A presidente da Petrobras também diz que é e argumenta que sem o petróleo da margem equatorial o Brasil sofrerá um declínio na sua segurança energética, porque o petróleo do pré-sal vai começar também a diminuir. Os governadores são todos favoráveis, o do Maranhão, o do Pará, o do Amapá, querem a exploração desse petróleo. O presidente do Congresso, que é senador do Amapá, também. E por que é que o presidente de uma autarquia, que nem sabe onde fica a Amazônia no mapa, que é aqui de São Paulo, da cidade de Bauru, tá certo? Vive, diz que coleciona borboleta e é militante ambiental, por que é que ele pode proibir uma coisa que o país todo é favorável? Só pode ser por uma razão, porque a força dele vem de fora. A ministra do Meio Ambiente não tem um senador do partido dela. Pois é. Isso que eu ia lhe perguntar, mas por que, se eles não têm representatividade, por que eles são tão fortes? É isso que eu estou te dizendo, porque o poder deles vem de fora, Cida. Vem do exterior. Mas por que a gente tem que se dobrar a esse poder de fora? Você que foi ministro, o senhor que foi ministro da Defesa. Um governo que tenha autoridade e independência. Não é um governo submetido às ONGs, como é o atual governo. Uma ministra do Meio Ambiente que diz que a Amazônia é um paraíso, mas vem morar em São Paulo. Uma Índia que diz que é da floresta, mas a tribo dela é da Faria Lima, é aqui do Morumbi, vem morar em São Paulo. Não mora numa aldeia indígena. A ministra das populações indígenas vem morar em São Paulo, se eleger por São Paulo. A ministra do Meio Ambiente vem morar em São Paulo, se eleger por São Paulo, mora aqui em São Paulo. Diz que a Amazônia é o paraíso, mas abandonou o paraíso. Diz que a Amazônia é um santuário, mas abandonou o santuário. E essa ministra das populações indígenas, qual é a aldeia que ela frequenta? Ela nada, a aldeia que ela frequenta é a embaixada da Noruega, a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada da Inglaterra. Pode olhar as fotografias dela com o príncipe Charles, que hoje é rei, com os embaixadores americanos, noruegueses. Essa gente não tem nada a ver com a Amazônia. Essa gente tripudia sobre a Amazônia, sobre a miséria da Amazônia, sobre o sofrimento da Amazônia. Eu vi um dia desse Dona Marina rindo aqui, recebendo uma homenagem de um jogo da seleção de futebol feminino. Eu digo, tá rindo de quê? Tá certo? Porque as mulheres da Amazônia não têm razão para sorrir, estão sofrendo, perdendo suas terras, sofrendo para criar os filhos, tendo que parir os seus filhos sem assistência de maternidade, como as nossas indígenas aí, mesmo as Yanomami ou as outras indígenas de Roraima, tá certo? Enquanto
está aqui em São Paulo, sorrindo, confraternizando com as madames de São Paulo, as milionárias de São Paulo, que sustentam as campanhas eleitorais dela e da Sônia Guajajara. É essa gente que acha que tem solução para a Amazônia. Ou seja, aí é o seguinte, o IBGE publica quais são os municípios com o maior índice de analfabetismo do Brasil, tá certo? Todos eles estão na Amazônia. Os 10 com piores indicadores sociais. E o que lidera é o que tem mais indígena, é o Iramutã, aí em Roraima. E lidera o índice de analfabetismo. Por quê? Porque essas ONGs não protegem ninguém, protege população indígena nenhuma, protege os seus interesses. Aliás, o Iramutã, que a FUNAI queria extinguir. Não extinguiu, porque na época eu peguei a prefeita do Iramutã, levei lá no presidente Lula para dizer que não tinha invadido terra nenhuma. Aí você vai no município onde o prefeito é índio, o vereador é índio, o secretário é índio, tem o maior índice de analfabetismo. Por quê? Porque são os municípios que essas ONGs dizem que protegem e não protegem nada. Estão em Paris, em Londres, em São Paulo, em Brasília, vivendo em hotéis 5 estrelas, andando de primeira classe de avião, às custas dessa ideia de que defende os índios, quando os índios estão vivendo numa situação de penúria. Essa é que é a verdade. Bom, eu vou colocar aqui alguns áudios que chegaram. Deixa eu ver quem foi agora. Só um minutinho, voltando aqui. Grande autoridade, Aldo Rebelo. Bom dia, Lacerda. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia especial aí a essa grande autoridade, Aldo Rebelo, que tem realizado um trabalho excepcional na defesa da Amazônia, na defesa de quem realmente precisa da Amazônia para sobreviver, os cidadãos da Amazônia. Ele vem desempenhando um papel fundamental na briga contra os interesses internacionais. Eu quero aqui, hoje, representando os produtores de soja e milho do Estado, dizer um eterno agradecimento que nós temos pelo trabalho que ele tem feito. Ele não só defende a agricultura na Amazônia, mas também defende de quem mais precisa, que é o cidadão mais carente, que pela falta de oportunidade vive às margens da sociedade. Então aqui, Aldo Rebelo, um grande abraço a você e pode sempre contar conosco aqui no Estado. Sucesso, desejo muita saúde e muita força para que continue esse trabalho maravilhoso. Esse é o Murilo, que é o presidente da ProSoja aqui no nosso estado, Aldo. Muito obrigado, Murilo. Eu quero também reconhecer aqui o esforço da ProSoja de Roraima de furar esse bloqueio e produzir e gerar emprego e gerar divisas e gerar renda num estado tão cercado e tão bloqueado. Vocês fazem realmente um trabalho heróico, vocês fazem um trabalho exemplar, vocês fazem um trabalho digno de admiração. E eu vi aí na última vez que passei por Roraima uma esmagadora de soja que eu julguei como um verdadeiro milagre de realização, de persistência, de confiança em procurar fazer aquilo que o Estado brasileiro quase que impede, quase que bloqueia. Você olha para um lado tem IBAMA, olha para o outro tem FUNAI, olha para o outro tem Ministério Público, e mesmo assim o produtor de Roraima ainda insiste em ter uma atividade econômica que dê um horizonte para o Estado. Vocês são dignos do nosso respeito e da nossa admiração. Parabéns. Vocês merecem algo muito melhor no país. Vocês merecem um governo em Brasília que olhe para vocês com respeito, que olhe para vocês com uma atitude de estímulo e de agradecimento pelo que vocês fazem. E não inventando, é mais demarcação, é mais terra indígena, é mais unidade de conservação, é mais ação do IBAMA, é mais embargo, é mais FUNAI. Não, o Roraima não merece isso. Não merece. Merece um outro olhar de Brasília e do governo federal. E creio que isso ainda venha a acontecer no nosso país. Muito bem. Deixa eu colocar aqui esse áudio. É do ouvinte de Edson Maciel. Boa tarde, Cida. Boa tarde, ouvinte. Cida, meus parabéns. Você sempre dando boas notícias e fazendo boas entrevistas às pessoas de personalidade, inclusive ao ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, que eu ressalto como uma pessoa de grande importância para o nosso estado,
para o nosso Brasil, principalmente porque já esteve no outro lado e ele sentiu que as coisas não eram bem assim. Eu queria saber do Aldo Rebelo, qual foi sua reação quanto a aquelas ameaças, tom de ameaça do ex-ministro? Boa tarde, um abraço, amigo. Boa tarde, Maciel. Maciel, você sabe que eu comecei a minha militância na época do regime militar, certo? O regime militar era uma repressão violenta, dura. Muita gente, inclusive, perdeu a vida por lutar naquela época. E eu lutei pela democracia, lutei pelos direitos humanos, lutei pela liberdade, lutei por essas coisas, constituinte, anistia, tudo isso que fazia sentido naquela época eu lutei. E sabia dos riscos. Ora, se eu não tive medo de lutar contra o regime militar, por que é que agora na democracia eu vou ter medo? Medo de quê? Tá certo? Aliás, a bem da verdade, eu nunca fui ameaçado de prisão na época do regime militar. Fiz muita passeata pelo meio do mundo, enfrentei polícia, manifestação, mas nunca fui ameaçado. Eu acho que nós vivemos uma situação em que há um desequilíbrio entre os poderes, tá certo? Eu não disse nada demais ao ministro, eu só disse ao ministro que a interpretação da língua portuguesa era minha e que eu não aceitava censura. Eu acho que isso não constitui ofensa a ninguém, tá certo? Eu nunca aceitei censura e achei que ali no Supremo também as pessoas não aceitassem. Outra coisa é que eu fiz uma interpretação lá de uma frase, né, do comandante da Marinha, e o ministro disse, não pode interpretar a língua portuguesa. Não, interpretar a língua portuguesa é minha, tá certo? Ninguém vai dizer como eu vou interpretar a língua portuguesa. Mas acho que foi um momento que, naturalmente, o Supremo e o próprio ministro ultrapassaram, né, verbalmente e apontar como uma quebra do respeito ao Supremo, que na verdade não aconteceu, tá certo? Eu tenho todo o respeito pelo Supremo, todo o respeito pelos ministros, o que eu não tenho é medo, tá certo? Nem do Supremo nem do ministro, porque eu não devo nada ao Supremo, eu nunca fui processado pelo Supremo, eu nunca tive uma conta minha reprovada no Tribunal de Contas, tá certo? Eu nunca tive processo na minha vida de 4 ministérios, de presidência da Câmara, 6 mandatos de deputado, então eu não devo nada. Não teme, né? Assim que se diz. Respeito, tudo bem. Temer, de jeito nenhum, de forma nenhuma. E como foi o pós desse episódio? Como é que ficou a sua vida depois de tudo isso, ministro? Do mesmo jeito. Eu dei uma entrevista dizendo que aguardava um pedido de desculpas, que naturalmente não veio, tá certo? Mantive as minhas críticas, que não são críticas às pessoas. Eu sempre tive uma posição crítica ao Supremo, à instituição, e não às figuras dos ministros. Que o Supremo está ultrapassando as suas atribuições, claro que está, invadindo a atribuição de outros poderes, eu sempre disse isso, tá certo? O Supremo querer escolher ministro no lugar do presidente. O Supremo querer legislar no lugar do Congresso. O Supremo querer, ao mesmo tempo, ser a mesma instituição que investiga, que julga, que também eu acho que não procede. Essas críticas, o Supremo ser o intérprete da Constituição. A Constituição não está para ser interpretada, a Constituição está para ser cumprida, tá certo? Não cabe a ninguém interpretar a Constituição. Porque se o Supremo pode interpretar a Constituição, qualquer um pode. O Legislativo também pode. O Executivo também pode. E se o Supremo acha que pode substituir o Congresso no ato de legislar, porque diz que o Congresso não cumpriu o seu dever de legislar, daqui a pouco o Congresso vai querer também julgar porque o Supremo não cumpriu o seu papel na atribuição de julgar. Não, é melhor que cada poder cumpra a sua atribuição constitucional e receba o que, infelizmente, no Brasil hoje não está acontecendo. Como um brasileiro experiente, influente, como é que a gente chegou nesse ponto, na sua opinião? Como foi que o Brasil chegou a esse ponto que o senhor acabou de citar? Começou lá atrás, quando nós fizemos a atual Constituição. O que é que aconteceu? Nós fizemos a Constituição logo depois do fim do regime militar e à véspera de uma eleição presidencial. A Constituição
foi votado em 88, quando teríamos uma eleição presidencial em 89. O regime militar tinha acabado em 85. O que aconteceu foi o seguinte: todos os ressentidos, e quando eu digo ressentidos, alguns com razão e outros não, com o regime militar, quiseram fazer um acerto de contas com os militares. Os militares caçaram mandatos, os militares prenderam gente, os militares estabeleceram a censura, fecharam o Congresso. Então todo mundo queria fazer um acerto de contas. Como era o acerto de contas? Tirar todo o poder da corporação militar e substituir o poder da corporação militar pelo poder de corporações civis. Aí desempoderaram os militares e empoderaram o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário de Primeiro Grau, criaram uma série de privilégios. Cida, quando um juiz comete um crime, sabe qual é a condenação maior que ele recebe? Aposentadoria com salário integral. Você imagina, tá certo? No Congresso, perde salário, perde tudo. No Judiciário, a punição é exatamente a aposentadoria com salário integral. Então criou-se uma série de privilégios para essa corporação do Judiciário e para o Ministério Público, que é um poder sem limite. O único poder sem limite no Brasil é do Ministério Público, porque não há subordinação hierárquica. A única subordinação é administrativa. Hierarquia não há. Cada procurador, cada promotor, ele é um Ministério Público independente, que pode fazer o que quiser. Agora é uma gente imatura, tá certo? Que faz um concurso para o Ministério Público e acha que passou no concurso para ser militante do Greenpeace, tá certo? Se preocupa com o meio ambiente, mas não se preocupa com a segurança alimentar, com o emprego das pessoas, com a arrecadação de impostos para garantir o serviço público, com honrosas exceções. O que o Ministério Público faz é o papel de braço jurídico das ONGs. É isso que acontece principalmente na Amazônia. Então, é evidente que isso tem origem nessa Constituição de 88, que, para concluir a sua obra tão difícil, ainda introduziu dentro da Constituição tudo quanto é reivindicação, porque a Constituição virou uma plataforma eleitoral para as candidaturas presidenciais de 89. Então, tudo que as corporações queriam, botaram na Constituição. E temos aí essa situação quase que de um país ingovernável, que vai precisar de passar por uma reforma, sim. Tem que revogar um monte de atribuições que foram dadas a essas corporações. Ou revoga isso, ou não adianta. Você vai brigar com o promotor, você briga com o promotor A, se o promotor A sair e chegar ao B, vai fazer a mesma coisa. Você vai se desentender com o fiscal do IBAMA, chega outro para fazer a mesma coisa. O que você tem que tirar é a norma que empodera essa gente. Você tem que tirar a fonte do poder dessas corporações. Senão, com elas, o país é ingovernável. Você elege um presidente da República, mesmo o presidente Lula. Ele não governa o país, porque ele não pode nem contra o presidente do IBAMA que ele nomeou. Ele quer o petróleo da margem equatorial, o ministro também quer, a Petrobras também quer, o Congresso também quer, mas um burocrata medíocre do IBAMA diz que não e acabou. Então tem que tirar o poder dessa gente, senão o país não vai para frente, o país para. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as perspectivas para a COP, que está às vésperas de ser realizada aqui no Brasil, mas deixa eu colocar o áudio aqui do Augusto. Augusto, ele é cirurgião dentista, ele atende ali no Bonfim. Vou ouvir aqui. Boa tarde, Cida Lacerda. Está entrevistando um brasileiro, um dos brasileiros mais nacionalistas da nação. Aldo Rebelo, que conhece a Amazônia desde quando era universitário, quando veio pelo Projeto Rondon. E eu tive o prazer de servir com Aldo Rebelo, quando foi indicado no primeiro governo do atual governo que está aí. Visitamos da Cabeça do Cachorro até todas as fronteiras aqui de Roraima. Terminamos com um jantar no Clube dos Oficiais em Boa Vista. Aldo Rebelo, ele tem 40 anos ou mais de vida pública. Nascido na Alagoas e fez carreira política sempre no estado de São Paulo. Que não tem uma vírgula que macule
a sua carreira política de coisas negativas. Ou seja, é um político íntegro e conhece bem a problemática da Amazônia e as soluções para corrigir isso. Olha aí, Aldo, era só um carinho de um amigo seu das antigas, viu? Tá mandando um grande abraço aqui para o senhor. Olha, eu devolvo o meu abraço, minha saudade da viagem que fizemos, de fato. Eu acho que foi na companhia do general Claudimar. O general Vilas Boas era coronel nessa época. Fizemos, acho que a visita, foi a vários pontos aí da fronteira de Roraima com a Guiana, Venezuela. Fomos em Surucucus, voltamos e tivemos esse jantar no restaurante dos oficiais oferecido pelo saudoso, né, faleceu o general Claudimar. E de fato foi uma viagem também de aprendizagem, tá certo? Eu quero mandar também meu abraço para essa querida cidade de Bonfim, aí na nossa Roraima. E dizer que a minha preocupação com a Amazônia vem de fato desde o tempo dos bancos escolares, desde a época em que nós fizemos, na época em que a esquerda era nacionalista, em que nós fazíamos passeatas da UNE com as bandeiras do Brasil, em que os estudantes criaram não uma ONG para entregar a Amazônia, nós criamos o MDA, o Movimento de Defesa da Amazônia, que lançamos na PUC de São Paulo, com o teatro da PUC lotado de jovens, de estudantes, porque defender a Amazônia, defender o Brasil, era a nossa vocação. Hoje a esquerda, com honrosas exceções, foi para essa agenda dos costumes, do comportamento, do ambientalismo. Já teve gente até defendendo que a Amazônia tem que ser internacionalizada, abandonar a bandeira do Brasil pelo caminho, os símbolos nacionais, o verde e amarelo. Não, nós lutávamos contra o governo militar, nós não lutávamos contra os militares, nem lutávamos contra o Brasil. Nós defendíamos o Brasil e respeitávamos os militares. Era essa a minha compreensão. E quando a gente ia fazer uma passeata, a bandeira do Brasil ia junto, ia na frente, porque era o Brasil que nos interessava. Lamentavelmente, hoje, essa gente está preocupada com o cosmopolitismo, com as ONGs internacionais, e isso é uma tragédia. Mas acho que o Brasil vai recuperar o seu caminho, vai encontrar um governo nacionalista, democrático e que dê à Amazônia o destino à altura da sua vocação de grandeza. É isso o que eu penso. Mais uma vez, o meu fraterno abraço. Ouvindo você falar de esquerda, da essência, do início de tudo, onde foi que a esquerda se perdeu para chegar ao que chegou a ser hoje? Eu acho que foi um caminho de perdição, como se diz, tá certo? Primeiro que o fim da União Soviética deixou a transformação muito distante. E ao invés de se inclinar para o nacionalismo, como todo mundo se inclinou, a China, a Rússia, os Estados Unidos, que nunca deixaram de ser nacionalistas, todo mundo defende o seu país. Aí não, pelo contrário, começou a se criminalizar o nacionalismo. Até de fascista o nacionalismo é chamado. Ora, o nacionalismo, sempre no mundo existiram dois: o nacionalismo dos países fortes, que são dominadores, e o nacionalismo dos países frágeis, que usam o nacionalismo para se defender, para defender a sua economia, suas riquezas, sua cultura, sua música, seu idioma, sua ciência. O nacionalismo nosso não é para dominar ninguém, não é para querer nada de ninguém, é para nos proteger contra o nacionalismo agressivo das nações poderosas. Mas a esquerda, infelizmente, não compreendeu isso, virou uma coisa cosmopolita, começou a buscar essa agenda dos costumes, do comportamento, dividir o país em preto e branco, dividir o país em homem e mulher, dividir o país a partir dessa agenda do meio ambiente, como se qualquer desenvolvimento ameaçasse o meio ambiente. Então, esse pessoal se perdeu pelo caminho. E eu, naturalmente, que sempre fui, desde da minha infância, nacionalista, nascido na roça, no interior de Alagoas, acostumado a defender o meu país, a minha pátria, podia ficar numa agenda dessa, pelo amor de Deus. Não, eu
Eu fiquei no PCdoB enquanto eu podia defender as minhas causas. Eu fui relator do Código Florestal, eu estava no PCdoB. Eu fiquei contra a demarcação em área contínua da Raposa Serra do Sol, eu estava no PCdoB. Isso tudo era possível. Depois ficou muito difícil. Eu digo, não, eu quero continuar defendendo o que eu sempre defendi. O Brasil, o direito da população brasileira, a democracia, e isso eu vou fazer onde eu puder, tá certo? As pessoas muitas vezes comparam o Brasil do futuro com a Venezuela do presente. Eu converso com muitos intelectuais, professores, enfim, que se preocupam, os de direita, né? Os de esquerda eu não tenho conversado tanto. Até mando um abraço para eles, que também quero muito bem. Mas o fato é que a preocupação desses que eu venho conversando é justamente nessa forma de agir com a população no que diz respeito ao fomento das ajudas sociais. A Venezuela, por muito tempo, subsidiou a população de lá. A população vivia com gasolina quase de graça, energia quase de graça, inúmeros benefícios. Uma hora a conta não fechou. Aí a gente está vendo aí o caos que a Venezuela se tornou. O senhor teme que isso possa acontecer no Brasil, ex-ministro Aldo, diante de toda essa ajuda social que vem sendo dada e pouco investimento, por exemplo, em cursos técnicos, em formação dos jovens? Ontem eu recebi aqui o pessoal do agro que reclamou de falta de mão de obra. Conversei outro dia com o presidente da Abra Frutas, que reclamou, é uma queixa do Brasil inteiro, a dificuldade de mão de obra, justamente porque as pessoas hoje estão recebendo aí os seus auxílios e aí na medida em que vão trabalhar acabam perdendo os auxílios. Enfim, queria que o senhor falasse sobre a sua percepção diante do que eu acabei de expor. Olha, na verdade, a última eleição no Brasil foi uma disputa entre duas formas de assistencialismo. Qual era o candidato que oferecia a bolsa maior? Essa é a situação que nós vivemos. Porque um deixou uma bolsa de R$200 para 13 milhões e o outro botou a bolsa para R$600, se não me engano, entendeu? Então virou uma disputa assim. Você tem uma ideia, a China, que é um país dirigido pelo Partido Comunista, não tem esse tipo de assistencialismo. O assistencialismo da China é o desenvolvimento, é oferecer às pessoas a possibilidade de ter um trabalho, uma atividade que gere renda, porque a transferência de renda não resolve nada, ela pode ser usada numa situação de emergência, não pode substituir a atividade econômica, o emprego formal, tá certo? O meio de vida, resultado da atividade e da iniciativa dos indivíduos, mas no Brasil nós substituímos. Como não há um projeto de desenvolvimento, o que é que se vai fazer no Amapá, por exemplo? 73% da população do Amapá vive de transferência de renda. Por quê? Porque não tem atividade econômica. Você não pode criar uma vaca, não pode plantar uma roça, não pode explorar o petróleo, não pode ter minério. Você transformou todas as terras em áreas indígenas ou em parques nacionais. Só o presidente Fernando Henrique fez um lá com 38 mil quilômetros quadrados, o Parque do Tumucumaque, tá certo? Tudo foi imobilizado. Então o Estado tem que prover uma renda, mas aquilo ali tem um limite. Por quê? Porque é uma economia parasitária. Esse dinheiro não é produzido a partir de uma atividade que gere tributos, que gere impostos, que gere divisas, que movimente outra economia, como é o caso ou da mineração, ou da agricultura, ou da pecuária. A agricultura e a pecuária geram a agroindústria. A agroindústria gera outro tipo de indústria. Se você quiser você plantar milho, você quer ter uma destilaria de milho, você tem que comprar o maquinário, o equipamento na indústria metalúrgica. O Bolsa Família não faz nada disso. Portanto, devia ser uma medida de emergência e não um programa de governo que não é substituído porque a atividade econômica foi proibida e foi paralisada. Aí nós temos essa situação no Brasil inteiro. Até quando? Pois é. Até isso ser enfrentado. Rasga, por favor, põe aí as mensagens dos meus ouvintes. Teve um que falou do garimpo aqui, que eu queria registrar. Vamos lá. O Alencar Almeida, ele está dizendo o seguinte: meu pai era garimpeiro na Serra Pelada, inventaram uma cooperativa dos garimpeiros e a empresa veio e colocou todos para fora com uma pequena indenização e aí transformou a categoria em bandido. É uma vergonha. É somente para o alto escalão essa exploração do garimpo. E aí, Aldo? Olha, isso aí nós estamos, aliás,
a última reserva garimpeira foi estabelecida pelo governo militar. Acho que foi o governo do Figueiredo. Depois não foi feita mais nenhuma. O Estatuto do Garimpeiro, essa lei que o presidente Lula mandou e que foi aprovada no Congresso, ele mandou em 2006, eu era o presidente da Câmara, ela prevê o garimpo nas suas 3 formas. O individual, ou seja, o indivíduo faz uma requisição de uma área para fazer o garimpo pequena, de alguns hectares, porque o indivíduo não dá conta de mais do que isso. O outro é o garimpo familiar, que é outra alternativa, uma área um pouco maior, porque é a família que vai estar envolvida, e uma outra forma que é o garimpo em cooperativa. O garimpo em cooperativa não é o garimpo empresarial. O garimpo empresarial é outra coisa. A empresa pede uma concessão e a concessão sai para a empresa. O garimpo em cooperativa é um grupo de garimpeiros numa área maior que se juntam para fazer o garimpo cooperado, mas com garimpeiros individuais. É isso o que está previsto e o governo diz, inclusive, que é esse tipo de garimpo que deve ser estimulado. Muito bem. A Lovely Barros está dizendo, excelente entrevista, é sempre bom ter pessoas que acreditam na mudança do nosso Brasil e, acima de tudo, em melhorar cada vez mais a nossa educação. Enquanto não acontecer a melhoria na educação, não fomentaremos as pessoas e não teremos pessoas que consigam avançar. Ela diz que quem cala consente, por isso é preciso ter gente com coragem como você, Aldo, para falar o que você está falando. Muito obrigado. Eu falo por dever também e não me omitir naquilo que é do meu conhecimento. Eu conheço, visito em 2003 mesmo. Eu fui aí a 2023, eu fui a Roraima. Eu tinha um título aí para receber já há muitos anos, da Assembleia, da Câmara Municipal, e fui até Roraima. Visitei todo mundo e atualizei os meus conhecimentos. Depois percorri toda a Transamazônica de carro, saindo de São Paulo, Brasília, Palmas, Imperatriz, Marabá, Altamira, e de Altamira eu saí rasgando até descer pela 163 lá no Mato Grosso, passando por todo lugar. Visitei as universidades, conversei e vejo essa situação, essa realidade. Uma Amazônia que tem um governo de direito muito frágil, um governo do crime organizado cada vez mais presente, e onde tem mais pobreza, mais o crime organizado se estabelece, principalmente nos rios, controlando os rios da Amazônia, e o governo paralelo das ONGs, que governam de fato, porque elas estão dentro do IBAMA, estão dentro da FUNAI, estão dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Ministério das Populações Indígenas, dentro dos ministérios públicos, influenciando promotores que são inclusive membros dos conselhos dessas ONGs. Você tem cabimento uma coisa dessa, tá certo? Então eu conheço, enfrento e digo o que vejo. Não exagero, não adjetivo, mas digo com a dureza necessária o que está acontecendo de errado na Amazônia brasileira. Eu não vou chamar o intervalo, tá, Rasga? A gente vai pôr no final. Agora, Aldo, sua percepção sobre a COP. Essa é uma das pautas de hoje, dessa nossa entrevista. O que o Brasil pode ganhar, ou é possível que o Brasil ganhe alguma coisa com essa realização da COP aqui? Olha, a COP é como o colesterol, tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom? O fato da COP acontecer na Amazônia significa que o mundo reconhece a importância da Amazônia. A presença da Amazônia na geopolítica do mundo. É esse o reconhecimento. E é a chance da Amazônia colocar no debate os seus interesses e a sua agenda. Esse é o lado positivo. Qual é o lado negativo? É de não aparecer na COP a agenda do desenvolvimento, fica só a agenda das seringueiras, da castanheira, do tatu, da paca, da cutia, tá certo? Da arara azul, e não aparecer a agenda da população,
da saúde, da educação, do direito ao emprego, ao trabalho, ao desenvolvimento, à agricultura, à pecuária, à mineração, o garimpo, a ciência, a tecnologia. Essa agenda precisa aparecer. A agenda dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. A agenda de 600 mil jovens que estudam nas universidades para fazer o que depois de formados? Se você perguntar para um menino que está fazendo engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará, ou que está fazendo veterinária, zootecnia ou engenharia na Universidade Federal de Roraima, pergunte para ele o que é que ele vai fazer. Pergunte para ele agora. Daqui a pouco vai se formar a nova turma de engenharia, de veterinária, de zootecnia, de agronomia na Universidade Federal do Pará. E pergunte para eles o que eles vão fazer na Universidade de Roraima, do Acre. Eles têm que pegar uma passagem e ir embora, porque não tem o que fazer. Porque eles não vão o quê? Vão se abraçar com uma castanheira, com uma seringueira, vão entrar dentro do mato para correr atrás de um cateto, de uma paca, se não tem atividade econômica. Só existe perspectiva de trabalho com atividade econômica. Só existe trabalho para engenheiro se tiver obra, se tiver estrada, hidrovia, rodovia, edifício, se tiver construção, se tiver indústria, se tiver mecânica, se tiver agricultura, se tiver mineração. É essa atividade que gera emprego. Essa atividade está proibida pelo governo, pelo Estado, pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pela FUNAI, por todo mundo. Então o que você vai dizer para uma criança dessa? Menino que está fazendo escola técnica, estudando mineração na escola técnica, para fazer o quê? Pergunte para ele, e você vai ver a resposta. Ele não sabe. Ele não sabe porque a economia do país não abre perspectiva para ele. Então é isso que precisa ser rompido. E essa agenda, infelizmente, não está na COP. Tá certo? Vem um monte de chefe de Estado do mundo inteiro, um monte de gente que está interessado só em meio ambiente, e a vida das pessoas não vai mudar por causa disso. Então é essa outra agenda que precisa ser cuidada, a agenda do desenvolvimento da Amazônia. Eu, inclusive, falei para o presidente Sampaio, falei para os deputados do Pará, vocês precisam estar todos em Belém durante a COP. Os prefeitos da Amazônia precisam estar em Belém durante a COP. Os vereadores da Amazônia precisam estar durante a COP. Os garimpeiros da Amazônia precisam ir para Belém durante a COP. Os produtores rurais da Amazônia precisam, para não ser só um desfile, tá certo? De gente que acha que só a castanheira interessa e a seringueira, que a vida das pessoas não interessa. A Amazônia tem que estar lá, os deputados, os prefeitos, os governadores, os produtores, tá certo? Os ribeirinhos, os indígenas que não são manipulados pelos interesses internacionais, que querem se desenvolver, que querem ter a sua agricultura, a sua pecuária. Essa gente precisa estar lá para enfrentar, para dizer, ó, que tudo bem, meio ambiente tudo bem, nós queremos também, agora nós queremos tratar da vida das pessoas que vocês estão esquecendo. Muito bem. Aldo, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa, uma presença com a internet nos atrapalhando um pouco, mas graças a Deus a gente conseguiu. Deixa eu só ver, dá para colocar o áudio aí da dona Telina Coelho, que é uma ouvinte assídua aqui da Folha. Vamos ver se o Aldo consegue escutar aí a Telina. Boa tarde, Cida. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta que eu tenho feito a mim mesma quando vejo Aldo Rebelo na mídia, nas mídias todas, né? Quando vejo esse zelo que ele tem demonstrado e preocupação com a Amazônia, o senhor está absolutamente desligado do PCdoB? Isso faz parte de um passado do senhor? Porque o que eu temo hoje é que esse regime possa um dia vir a tomar conta do nosso país. Eu tenho receio, mas eu tenho muita esperança que isso não aconteça. Eu pergunto ao senhor com todo respeito, o senhor está desligado desse regime? O senhor está desligado do PCdoB? Você ouviu aí, Aldo? Deixa eu dizer. Eu vi muito bem. Deixa eu dizer para a senhora, eu passei 40 anos no PCdoB. Tá certo? Ninguém passa 40 anos da vida numa instituição se não tiver algum tipo de convicção que justifique a sua passagem por lá. Tá certo? Agora, só que na nossa vida, que não é apenas partidária,
nós cumprimos várias etapas da nossa vida, tá certo? Todos nós tivemos uma vida de solteiro ou de solteiras, tá certo? A vida de solteiro é diferente da vida de casado. Na vida de casado, você tem algumas coisas que não tem na vida de solteiro. Agora, isso significa que você se arrependeu da sua vida de solteiro? Não, significa que você tem uma outra vida, tá certo? Significa que eu me arrependi do meu passado? De forma nenhuma. Mesmo porque eu não tenho nada do que me arrepender, porque sempre fiz aquilo que era do interesse do meu país, do interesse da população do Brasil. Quando eu fui relator do Código Florestal, eu estava no PCdoB. Quando eu me insurgi contra a demarcação dessa Raposa Serra do Sol, eu estava no PCdoB, tá certo? Então eu fiz tudo o que achava que devia fazer. Quando o PCdoB mudou de posição, essas bandeiras não passaram a interessar mais ao partido, eu me afastei para defender a mesma coisa, defender o interesse nacional, defender o interesse do Brasil, defender a democracia, defender os direitos do povo, defender a liberdade, e é isso que eu continuo fazendo, como fiz desde o tempo de estudante. Eu não disse aqui que quando era estudante defendi e fundei o movimento de defesa da Amazônia aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo, movimento de defesa da Amazônia, tá certo? Então eu sempre fui muito nacionalista. Isso eu sempre fui, independentemente do partido onde eu militei por 40 anos, e militei com disciplina, com lealdade, tá certo? Nunca votei contra o partido, mas também nunca fiz nada que ferisse a minha consciência. Quando tinha que fazer certas coisas, como, por exemplo, defender a Amazônia, defender a soberania nacional, eu fazia isso. Quando não foi possível, eu me retirei, tá certo? Mas agora, me retirei sem guerra, sem briga. A sua forma de defender a Amazônia é diferente. É diferente da forma com que hoje o seu partido prega e os partidos de esquerda pregam. Lamentavelmente, tá certo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, Aldo. Obrigada por tirar esse espaço aí da sua agenda, que é tão concorrida, para falar com todos nós aqui em Roraima. Muita gratidão. Muito obrigado, Cido. Um grande abraço mais uma vez aos seus ouvintes. Parabéns pelo seu trabalho de rádio jornalismo, e um fraterno abraço à nossa querida Roraima e ao nosso querido povo de Roraima. E até breve, se Deus quiser. Assim seja. Eu vou para o intervalo comercial, já eu volto dando alguns recados aqui para os nossos ouvintes. Aproveito, mando um beijo para o Didi ali no Água Boa, para o Jardel lá no Cantar, povo lindo que está na nossa audiência, Dona Zenaide bem aqui em Mucajaí, Dona Maria Prado na Fazenda Riacho Doce. Tá no jeito aí, Rasguinha, para entrar o nosso intervalo? Vou mandar um beijo aqui pro Zé Luiz, lá do Show de Bola. Começou aí a escolinha de futebol do Show de Bola. Chegou a hora de mostrar o seu talento. As inscrições estão abertas aí na escolinha de futebol do Show de Bola. O telefone é o 99127-1064. 99127-1064. Torne-se um craque aí na escolinha de futebol do Show de Bola. Vamos pro intervalo e já eu volto. Quem é quem? Aqui na Folha FM. Folha FM 100.3. Jorge Everton em ação. Em 2018, nós nos preocupamos em vacinar as pessoas idosas e que possuem dificuldade de locomoção, por entender que a imunização ela é necessária para a prevenção de doenças. E essas pessoas, muitas das vezes, em virtude da sua situação econômica, não conseguiriam ir até o posto se vacinar. E nós pensamos e criamos essa lei, que, querendo ou não, na pandemia, mostrou a importância disso, da vacinação e até as pessoas que mais precisam. O loteamento Camuraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Camuraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui.
Que tal alinhar segurança e economia para você e sua família? Com apenas R$25 mensais, você conta com assistência completa e descontos com o Plano Vida Orsolo. Com os melhores parceiros, você vive a vida melhor e com mais economia. Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo. O melhor plano é viver bem. Rua Professor Agnello Bittencourt, 482, Centro. Contato 99115-1056. A Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do Residencial Boa Vista nas redes sociais, @Unipar Construtora. Notícias da semana com o Dr. Irã. Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço. É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador. Irã. Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176 6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima. Vem pra Roraima, aqui tem tudo pra ver, viver e se surpreender. Paisagens, culinária e hospitalidade. Roraima é destino certo pra qualquer idade. Tratar bem o turista é fundamental para que Roraima seja reconhecida no Brasil e no mundo como destino de hospitalidade. Quando o visitante se sente bem recebido, ele volta e traz com ele outros turistas. E todos os roraimenses ganham. Trate bem quem vem. Trate bem quem vem. Governo de Roraima. Fique sabendo, eu sou o deputado Marcos Jorge e apresentei o projeto de lei número 270 de 2024, que vai permitir o parcelamento e reparcelamento de multas ambientais com a possibilidade de descontos pelo governo do estado através da FEMAR, garantindo que produtores rurais, colonos e agricultores de Roraima possam regularizar suas pendências de forma justa e eficiente. Contamos com seu apoio para que este projeto vire lei. No Hospital Villeroy, você tem especialistas totalmente qualificados e equipamentos de última geração para um cuidado com qualidade e segurança. Tudo isso com todo o acolhimento, conforto e qualidade de atendimento que você precisa e merece receber. Hospital Villeroy, um novo conceito em saúde. Responsável técnico, Dr. André Faria, CRM RR 1474. Quem é quem? Aqui na Folha FM. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Deixa eu mandar um beijo para Dona Maria de Jesus, que é um ouvinte assíduo aqui da Rádio Folha. Um beijo carinhoso para a senhora, tá? Samara Massafera também sempre aqui na nossa audiência. Seu Zé Gaúcho do Sítio Alegrete, do Picadão da Confiança 2, lá no Cantá. Um beijão aí pro seu Zé Gaúcho. Aproveito e mando um beijo para todos os gaúchos aqui no nosso estado. Pois é, meu povo lindo, hoje a gente conseguiu essa entrevista com o Aldo Rebelo. Foi difícil, a nossa produção aqui estava com o cabelo em pé por conta da internet. Deu tudo certo, quase tudo certo. Daqui a pouquinho o link da entrevista estará disponível na Folha de Boa Vista. Por enquanto está um link lá, mas não está a entrevista inteira, porque como a gente teve essa falha na internet, eles vão dar uma emendada aqui no vídeo para colocar à disposição aí para os nossos queridos leitores da Folha, enfim, para toda a população. E é isso, eu quero mandar um beijo para todos vocês, agradecer o carinho, agradecer a audiência, as mensagens carinhosas que nós recebemos, desejar um bom feriado, e amanhã é feriado, mas eu estarei aqui, quinta-feira
é do Hospital Villeroy, aqui no Quem é Quem. Amanhã, sabe quem vem, gente? O doutor Matheus, ortopedista. E quando vem ortopedista no programa, é top demais. Vocês podem mandar perguntas aí, tá? É consulta de graça, certamente, que a gente esclarece muitas dúvidas aqui com os profissionais do Hospital Villeroy. Então é isso, quero mandar um beijo para todos vocês, gratidão pelo carinho e pela audiência, um beijo no coração e, se Deus quiser, até amanhã. Programa Quem é Quem? Um oferecimento. Loteamento Gaburaí. Assembleia Legislativa de Roraima. Parima Rendacar. Deputado Estadual Jorge Everton. Deputado Estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião. Iveco Porto. Hospital Villeroy. Sesc Roraima. Senador Irã Gonçalves. Governo de Roraima. Residencial Boa Vista. Viva em sintonia com o mundo. Folha FM.